pessoal! Olá, alunos! Olá, professores! Olá, família! Todo mundo que está acompanhando aí a transmissão do Aula em Casa, né? Em mais um Espia essa Conversa. E olha só que interessante, né? O tema de hoje, olha só, é sobre museus virtuais. Na verdade, também pode ser considerado, né, as exposições virtuais, um tema escolhido por vocês, e eu faço aqui um convite para vocês irem para algumas exposições, alguns museus em outros lugares, né, do Brasil e também do mundo, né, para mostrar aí um pouquinho para vocês como é possível hoje em dia a gente fazer uma viagem a diversos lugares sem sair de casa, né? Ainda mais nesse contexto, né, onde ainda há necessidade da gente ficar um pouquinho mais em casa, né, apesar de que a gente já está voltando aos poucos à rotina normal, não é? Mas se você está aí em casa, está disponível e tem curiosidade de saber um pouco sobre história, arte, lugares, diversas culturas, aí presta atenção, assiste o programa de hoje, tá bom? Eu sou Sabrina Araújo, vou ficar aqui com vocês nesse momento e a gente vai conversar um pouquinho sobre as exposições virtuais. E antes de a gente falar de alguns museus, de algumas obras e de algumas exposições, eu pergunto para você o seguinte: qual desses museus você gostaria de visitar? Olha bem aí na nossa cartela, vamos dar uma olhada? Responde para mim no chat, se você estiver online, né? Se não, você pode também anotar no seu caderno, para quem está acompanhando aí pela televisão, não é? E essa é a pergunta: qual desses museus você gostaria de visitar? O primeiro que eu trago para vocês, olha só, é o Museu do Louvre. Ele fica localizado em Paris, tá? Na França. E com certeza vocês já ouviram falar desse museu, porque ele é muito famoso, né? Normalmente ele é um dos mais citados. Quando você pesquisa aí na internet museus, com certeza ele vai aparecer como um dos primeiros. E existe aí uma obra também muito famosa, né? Então existem pessoas que vêm de todos os lugares do mundo para visitar aí o Museu do Louvre, né, em Paris, na França. Mas a gente tem também, olha só, o Museu do Vaticano, né, que já fica localizado em Roma, na Itália. E esse museu aí, né, é bastante apreciado, principalmente para quem é católico ou para quem gosta, né, tem afinidade aí com a questão religiosa. Existem várias obras, né, muito famoso também. E normalmente é ponto, né, de parada para quem está visitando Roma, né? Os museus, eles acabam sendo um ponto como se fosse, né, um atrativo ao turista que está visitando aqui aquele local, e aí eles acabam visitando. Esse é o Museu do Vaticano. A gente tem também, olha só, um aqui no Brasil, muito famoso, que é o MASP. Ele fica localizado em São Paulo, na Avenida Paulista, tá bom? Muito famoso na região, aqui no Brasil, concentra também diversas obras, tanto de artistas nacionais quanto de internacionais. E normalmente, né, ele acaba virando um pano de fundo naqueles momentos de alguma manifestação, de protesto, né? Ele é um símbolo ali, a Avenida Paulista como um todo, né? Símbolo, né? Um ponto, né, de expressão, né, normalmente aí da população. E a gente tem também, olha só, o Museu da Acrópole, que já fica localizado em Atenas, na Grécia. E para quem gosta de antiguidade, né, a história antiga da Grécia, Atenas, né, muitas esculturas, obras de arte estão aí disponíveis no Museu da Acrópole. E a gente tem também, olha só, o Museu de História Natural de Washington, né? E aí, por ser Museu de História Natural, a gente tem aí, não é, muitas informações acerca, não é, dos seres vivos, da história da Terra, da evolução, da diversidade, não é? Então, os museus de História Natural, eles contam a história natural da Terra, né, dos seres vivos, entre outros ali, que compõem todo esse contexto, né? Então a gente tem aí museus que contam a história da Terra, da natureza, museus que concentram aí
obras de artes que são famosas, né, de alguns artistas e ficam aí, não é, em exposição para que sejam apreciadas, admiradas. E a gente também tem museus, né, que contam aí a história de um contexto social, não é, ali onde tem todo um valor agregado em relação à cultura e à sociedade. Então, museus, eles normalmente são realmente pontos de parada estratégicos aí para quem está visitando e, consequentemente, olha só, quando você vai para o museu, decide ir, normalmente esses que a gente citou aí, por serem muito famosos, né, eles acabam concentrando filas, paciência, não é, na hora de você chegar, visitar, mas muitos deles também tem aí, não é, exposições online, que faz com que você consiga dar uma olhadinha nesse material de exposição sem precisar sair de casa. E olha só que interessante, né? Temos algumas respostas, a gente vai acompanhando aí quais museus vocês gostariam de visitar, tá bom? E a gente vai comentando. E em relação aos museus e o advento aí, ó, da tecnologia, que tem por, né, nesse caso aqui, a finalidade de aproximar, não é, as pessoas desses locais, dessas exposições, a gente tem em muitos deles, né, um site e eles deixam ali normalmente alguma exposição, alguma informação gratuita, disponível, que você pode acessar sem sair de casa. Lembrando, né, que nesse contexto mais de isolamento social, muitas dessas exposições, dessas visitações, elas ficaram suspensas, né, devido a diminuir, não é, a aproximação entre as pessoas. Como eu falei para vocês, muitos deles a gente, para visitar, precisa se enfrentar filas, né, ter um pouco de paciência e tudo mais, mas acaba que é muito prazeroso, né, então se você tiver a oportunidade de ir, não é, fica aí o convite. Quem não tem como ir, tem como fazer essa visitinha, tá bom? Nesses museus. E olha só, tem muita gente aí falando, ó, que gosta de museu, dessa temática, né? Falando aí, ó, Museu Virtual do Leonardo da Vinci, olha só, Leonardo da Vinci muito famoso, né? Inclusive, aí tem uma obra sua que ela é destaque em um dos museus que eu falei aqui para vocês, tá bom? Então, olha só. Nesse contexto de pandemia, realmente, né, o isolamento social, ficar mais em casa, então a gente passa a navegar muito na internet, não é? E aí, nessas pesquisas, a gente propôs esse tema para vocês e a gente está trazendo agora algumas exposições. Mas antes da gente mostrar alguns desses museus e algumas dessas exposições, para quê, né? Por que existem esses museus? De acordo com a opinião de vocês aí, olha só, lanço mais uma perguntinha, né? Qual a finalidade? Qual a importância? Eu vou deixar aqui numa tarja para vocês, tá? Não esquecerem do que você acha, né? Em relação à importância de um museu. Será que no museu a gente só vai encontrar coisas antigas? Será que só tem obras de arte de artistas, pintores, escultores, não é, que já faleceram há muitos anos, como no caso de Leonardo da Vinci? Será que é possível termos contato com a arte, não é, mais contemporânea, mais atual, ou realmente museu é sinônimo de coisa antiga? Qual a importância dele, não é? Fala um pouquinho para mim aí o que você acha em relação à importância dos museus, né? De que maneira ele pode estar aí preservando a história, o contexto, a valorização da obra, não é, de diversos artistas. Eu, particularmente, olha só, antes de ler algumas respostas de vocês aí, vou contar um pouco da minha experiência. Desses museus que eu citei aí, eu já tive a oportunidade de conhecer o MASP. Eu estava em uma viagem a trabalho em São Paulo, e aí, coincidentemente, andando ali pela Paulista, procurando alguma coisa para comer, junto com os colegas do trabalho, né? Tava lá em exposição e ela estava gratuita, né? Então foi uma visita assim ao acaso, não planejada e, gente, gratuita. Olha só, para você ter acesso a essas obras de arte, a um pouco dessa história, desse contexto, sem pagar nada, que foi uma parte legal, né? Segundo, eu não tinha ideia, né, do que eu iria visualizar. E chegando lá, é impressionante, gente, não tem como você não se encantar. Porque você normalmente vê essas obras,
ler sobre esses artistas, né, em figuras em livros, em sites na internet, não é? E aí o que que acontece? Quando você está de frente para a obra, é muito curioso e é muito legal. A primeira vontade que dá é de tocar, só que a gente não pode, né? Então são obras ali, né, com preços assim muito elevados, algumas sem valor estimado, e não dá para a gente ficar pegando, né? E todo um trabalho de curadoria que existe por trás, né? Porque quando a gente está vendo ali uma exposição no museu, a gente não tem noção do trabalho que ocorre nesses bastidores. Mas a experiência, gente, foi muito gratificante, gostei muito, né? Fiquei lá curiosa, lendo, e você sinceramente não vê a hora passar. Não é? Então, recomendo. No meu caso, foi uma visita ao acaso, gostei bastante de conhecer o MASP. Fica aí, não é? E a gente sempre fica depois mais curioso, né? Então, para quem nunca teve a oportunidade de ir ao museu, né? Eu fui e eu gostei bastante. A experiência ela é muito enriquecedora, né? Você está ali dentro de um museu, em contato com aquelas obras, é muito legal. Você se contamina realmente com todo aquele contexto, tá bom? E temos respostas, o pessoal está comentando aí, não é? Olha só, são de extrema importância, tem gente comentando aí que tem vontade de ir nos museus dos Estados Unidos, não é? E uma coisa em relação à importância dos museus, né? Olha só, de acordo com a Beatriz, ela diz o seguinte, ó, são de extrema importância porque certas obras contam nossa história, as nossas histórias do passado, amam museus, são majestosos, contam histórias incríveis e contam também histórias de várias pessoas diferentes e famosas, né? Então, olha só, o que a Beatriz traz pra gente é realmente esse contexto, né, de contar, de fazer você ter conhecimento, independente da época. Claro que existem museus que você vai encontrar obras, não é, de artistas ou até mesmo utensílios e itens que foram ali preservados ao longo do tempo e que ficam em exposição para você ter contato justamente com a história. Museus, eles contam histórias, eles agregam, trazem ali todo um conhecimento, um contexto, não somente para quem é artista, mas, por exemplo, lá nos museus de história natural, você vai ter contato, por exemplo, com espécies de seres vivos que não existem mais, não é? E aí você acaba tendo esse conhecimento, vivendo, fazendo uma imersão em um local, não é, onde você, dado a linha de tempo, né, não teria mais a possibilidade de estar. Mas também traz expressões atuais, né, de artes, da sociedade. Então, museus, eles são importantes, não é, para a gente poder conhecer a nossa história e também a expressão pessoal, não é, as características dos artistas que são representadas em suas obras, que ficam aí ao longo do tempo na memória de muita gente, tá bom? Então, dando continuidade aí, a gente vai visitar, né, alguns sites de alguns desses museus que a gente falou no início, e o mais famoso deles aí, ó, que a gente já citou, né, logo no início, que é o Museu do Louvre, né? Eu não tenho como trazer todas as exposições para vocês, algumas a gente vai mostrar o site, outras a gente vai explorar algumas dessas exposições, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí, o primeiro museu que a gente vai visitar, olha só, o Museu do Louvre. E como vocês estão observando, olha só quem ele já traz de destaque, né? A famosa Mona Lisa, né? Então a Mona Lisa, ela já vem aqui, ó, também conhecida como Gioconda. E ela é uma pintura de Leonardo da Vinci, talvez a mais famosa, não é? E tem esse sorriso aí que traz bastante significado, intriga, não é? Bastante pessoas aí que gostam, que apreciam a arte, tá bom? E visitando aqui, olha só, né? Tem sempre a notificação do coronavírus, né? Porque é algo que traz aí também uma adaptação para esse contexto. E tem também, olha só, visitas virtuais. Então, você consegue clicar, obter informações sobre o site
e fazer um tour sobre a história das obras disponíveis, não é, nesse museu, tá bom? O Museu do Louvre, gente, trazer aqui para vocês, ele traz as visitas, não é, as visitas virtuais, e o legal dele é o seguinte, se você tá ali, clica em uma dessas visitas, desse tour virtual, tem o botãozinho ali de informação do lado, né? Então, quando você clica ali, normalmente vai abrir uma tela contando ali a informação sobre aquela obra. Do ponto de vista de navegação, às vezes é necessário baixar um programinha chamado Flash, né? O que torna assim, né, para algum talvez iniciante, um ponto de atenção, tá bom? Mas fica aí franqueado para vocês visitarem o site, tá bom? E ter ali toda uma informação em relação a isso. A gente traz também, olha só, outro site, que é o Museu Metropolitano de Nova York, né? Muito famoso, né? E aí quem normalmente visita a cidade de Nova York, né? Tem aí a experiência, a vontade de conhecer este ponto, né? Este museu. E olha só, aqui, gente, é tudo que tem online que vocês podem dar uma olhadinha, né? E tem uma coisa que é legal desse museu, é que ele também explica a história da arte, né, através de uma cronologia. Então, quando você clica aqui em cronologias, você consegue filtrar, não é, a arte, a história da arte, conforme a região. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a América do Sul, né, então nós vamos ter aqui, através de uma data, né, de uma ordem cronológica, né, a arte, né, sendo contada através de uma linha do tempo, não é? Então a gente tem também nesse museu aqui diversas obras, diversos conteúdos que podem estar sendo utilizados tanto para você que pode ser curioso em arte, que gosta, se identifica, mas também para professores, né? No momento do seu planejamento, tem ali, não é? A opção de pegar esse conteúdo e agregar ali nas suas estratégias pedagógicas, tá bom? A gente tem esse, e aí a gente tem também, não é, o museu, olha só, de História Natural, não é? Esse museu aqui, perdão, deixa eu voltar aqui para a página para mostrar para vocês o link, né? O Museu de História Natural, ele, como eu falei, ó, diferentemente do museu, que a gente vai ter ali obras artísticas, né? A gente vai ter ali em exposição os seres vivos, a história da Terra, né? Então a gente vai ter aqui muito material de informação, principalmente para quem gosta aí, né, da área de ciências, se apropriar de todas essas informações, né, contando aí a história evolutiva da Terra, dos seres vivos, a diversidade, né, então é bastante importante também a gente contar essa história, reviver esses momentos, não é, através de museus. E é interessante, gente, que nesses museus, normalmente que estão espalhados aí, né, de história natural, é comum também encontrarmos lá espécies de seres vivos que são daqui, principalmente da Amazônia, né? A gente tem uma biodiversidade muito grande, muito rica, e algumas espécies de seres vivos que a gente tem aqui, elas acabam virando atração nesses museus de história natural que estão aí espalhados ao redor do mundo, né? Em Nova York, em Washington, em diversas localidades, né? Então, seria muito interessante também se aqui na Amazônia, né, daqui a um tempo, a gente pudesse ter um museu de história natural, agregando aí, não é, muito valor à biodiversidade do ponto de vista de conhecimento científico para a população, não é? Então, visitamos aí alguns museus e uma coisa que eu trago interessante para vocês é o seguinte. Existe um site, não é, que ele é desenvolvido pela Google, que ele é chamado Arte e Cultura, não é? E olha só que interessante. Olha o que a Google fez, né? Ela concentrou nesse site aí diversas exposições, né, de diversos museus, contando aí um pouco da história do que está ali disponível nesses museus e nessas exposições, e ela acaba de uma maneira colaborativa com esses museus, né, trazendo
essa aproximação entre você, que está ali em casa, acessando a internet, professor, aluno, e algumas dessas exposições que são bem famosas ao redor do mundo, não é? Então, traz ali bastante curiosidade. Fica aqui o convite, né, para vocês acessarem, tem até um aplicativo. Algumas das exposições que estão lá disponíveis, a gente consegue visualizar até por realidade aumentada. A gente tem também a viagem 360, né? Ou seja, você consegue navegar, entrar nos salões, dar um giro de 360 graus e visualizar ali todas as obras e o espaço. E é como se você realmente saísse de casa e entrasse nesses ambientes aí, fazendo aí toda uma visitação. Claro que, gente, vamos ser sinceros, né? Tanto os museus dos sites que eu mostrei para vocês, quanto do que está disponível no Google Arte e Cultura, são uma palhinha do que tem nesses museus. Lógico que eles não vão colocar lá todas as obras, todas as exposições, não é? Porque muitos deles precisam sobreviver com a arrecadação da venda dos ingressos, não é? Alguns são museus, né, que não têm, assim, um aporte, né, financeiro muito grande e precisam se manter. Então, eles disponibilizam algumas exposições e deixam aí um gostinho para quando você tiver a oportunidade de visitar, ter ali, não é, a possibilidade de ver o restante e se apropriar, se encantar cada vez mais, como disse a Beatriz, né, com essa história sendo contada através aí das exposições, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na página inicial, né, do site. E aí, eu vou tentar navegar aqui, gente, pelo aplicativo, tá bom? Mostrando aqui para vocês. A navegação dele é muito semelhante com a página da internet, tá bom? E aqui, olha só, sempre traz no início, né, as indicações para você visualizar hoje, né? E tem aqui, olha só, se você está procurando lugares, jogos, museus, eles traz alguma categoria aqui, não é, para você ajudar o visitante a se localizar. Existe também, né, aqui nesse campo você pode colocar uma foto sua e ele vai fazer ali, né, com qual obra de arte você é parecido, né, uma maneira aí, né, de dinamizar, deixar divertido aí o seu passeio, a sua navegação pelo site, tá bom? E aí tem também, ó, arte e música, né, explorar lugares, coleções, entre outros, né, então tem muita coisa aqui. Lembrando que, né, é um site que concentra museus, né, e lugares, né, exposições de diversos outros lugares do mundo, diversos outros sites. E aí é importante, né, sempre você também fazer a visitação no site original, né? Aqui a gente tem uma palhinha, né, um resumo dessas exposições, mas a gente sempre deixa o convite de visitar o site original, né, o site ali realmente oficial de cada uma dessas instituições, desses museus, tá bom? Para poder saber muito mais. E aí, gente, trazendo aqui a parte de coleções que eu vou apresentar para vocês, é onde a gente tem aqui a indicação dos museus, das coleções, né, do acervo que pode ser aí, né, disponível, que está disponível e que pode ser acessado por vocês. Então, tem diversos museus, né? A gente tem, olha só, aquele museu do Metropolitan lá de Nova York, tá aqui também. A gente tem vários museus de diversos lugares do mundo, então se você tem curiosidade de saber de um em específico, né, busca por aqui por nome, alguma localidade. Olha só, tem o Museu Frida Kahlo, tem o MASP também, tem diversos outros e aqui você pode filtrar e buscar por nome. Se você tem algum em mente, né, artista ou outro, é só clicar aqui no botão de busca e digitar, não é? Qual é a arte, o contexto, a exposição que você tem interesse para verificar se está disponível aqui. E aí, né, como a gente não tem tempo, a gente está aqui na televisão, né, não tem muito tempo para a gente mostrar cada um deles. Gente, tem muita coisa linda, muita coisa fascinante, não é, em relação à arte, à cultura, à história natural. Então, fica sempre,
né, aí o convite, aqui é só a demonstração, né, para você depois quando sair daqui, baixar o aplicativo, navegar, entrar nesses sites. E o que é legal, gente? Lembra que logo no início das nossas transmissões a gente falou da importância da gente pesquisar em fontes seguras de informação? Os sites oficiais desses museus, eles concentram uma gama de informação sobre as obras de arte, sobre as exposições, sobre o trabalho que é desenvolvido dentro desses museus. E eles são fontes seguras de informação. Então, você que está pesquisando sobre obras de arte, você que está ali fazendo algum estudo de história, algum contexto de sociedade e cultura, tenta verificar, né, ou então falando da biografia de algum artista, tenta verificar dentro desses sites se não tem informações, porque elas serão confiáveis, né? Elas são produzidas por curadores, pesquisadores, que têm ali toda uma gama de estudo e deixam isso disponível para a sociedade, tá bom? Então, olha só, eu fiz aqui um filtro, né, e selecionei algumas exposições, algumas histórias e alguns museus para a gente dar uma olhadinha, tá bom? A primeira história que eu vou contar para vocês, olha só, é a da exposição online, né, da maldição do faraó Tutancâmon. Quem nunca ouviu falar, não é, da história egípcia, né, com as múmias, faraós e todo esse contexto aí que é fascinante, inclusive, né, encanta ali a produção de filmes, né, entre outros. Eu particularmente acho fascinante, né? Então, olha só, você sabia dessa maldição do faraó Tutancâmon? Então, vamos dar uma olhadinha, olha só. Aqui, ó, em 1922, olha só, em Tebas, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, para vocês poderem visualizar o texto, né? O estimado arqueólogo, olha só, aí tem o Carter e ao lado do seu financiador, o Cavarnon, olha só, segura um fósforo tremeluzente na escuridão. Eles estão sobre a areia egípcia na entrada da tumba do menino faraó Tutancâmon. O ar quente, preso por milhares de anos, escapa da porta antiga, ou seja, nesse momento foi registrada a foto, né, da descoberta, não é, da tumba desse menino faraó. Olha só que curioso. Aí aqui, olha só, mais uma imagem e traz uma citação da visão, né, no caso aí dos exploradores, né, da descoberta deles, que eles ficaram muito encantados, né, perderam até ali a respiração, ficaram ali, né, curiosos de saber o que era. Ficaram mudos, espantados, mas descobriram ali. Aí, em seguida, olha só, depois de 2 anos de busca, essa dupla, né, encontrou um local de descanso do famoso rei criança, descobrindo a tumba mais bem preservada. Olha só que interessante, gente, a tumba mais bem preservada do Vale dos Reis do Egito. A gente sabe que pela cultura egípcia, né, tinha ali o hábito de se preservar o corpo, né, desses faraós, né, para que eles pudessem ali, né, reviver, né, então tem todo um contexto social ali, e como eles faziam e utilizavam técnicas de preservação, quando essas tumbas elas são descobertas, né, você ainda consegue visualizar, dependendo do estado, né, muito material preservado. Olha só que interessante, aí vamos contar aqui de novo a história, olha só. Vamos chegar na parte da maldição. Então, os dois exploradores, vou chamá-los aqui de exploradores, eles acabam se tornando, olha só, celebridades instantaneamente, mas nem tudo ocorreu também por tanto tempo. Olha só que maravilhosa essa imagem da tumba, né? E olha só o que acontece. Segundo a lenda, existe uma antiga maldição associada às múmias e tumbas dos faraós egípcios. Disse que se perturbar esses restos embalsamados, traz, olha só, má sorte, doença e morte. E aí, gente, ficaram com vontade agora de ir lá, explorar, de mexer? Eu, particularmente, fiquei com o pé atrás. Mas será que de fato aconteceu alguma coisa com esses dois exploradores? Vamos dar uma olhada aí. A gente vê na imagem, né,
A tumba linda ali preservada. Isso aqui para os museus, gente, é um prato cheio, porque conta a história exatamente em fato, né, em algo palpável. E aí, olha só, continuando aqui, pouco depois de desenterrar a tumba, no caso aí, né, do rei Tut, um daqueles pesquisadores, que é o Carnarvon, foi encontrado morto, gente. Olha só, uma picada de mosquito em seu rosto infeccionou, causando um envenenamento mortal no sangue. Ele não seria a única morte. A doença ou ocorrência infeliz associada a esta expedição. O meio-irmão dele também morreu envenenado de sangue, né, com sangue envenenado. E ele morreu de uma doença misteriosa, né? E outra pessoa que estava lá também morreu de febre após a sua visita ao Egito, entre muitos outros. Olha só. Objetos da tumba foram dados como presente ao amigo de Carter, né? Então alguém pegou alguns daqueles objetos e deu de presente ao amigo, que é o Sir Bruce, né? E aí, ó, cuja casa, olha só, pegou fogo não muito tempo depois. A casa, ela foi reconstruída, mas em seguida ela inundou, ou seja, uma desgraça atrás da outra. Resultado de uma antiga maldição mortal ou uma coincidência circunstancial? O que você acha? Será que realmente traz a maldição aí, não é? Dos faraós, se você mexer ali naqueles restos embalsamados, a gente trouxe aqui alguns dos exploradores, né, que não deram muito certo, né? Mas aí, o que você acha? Foi realmente uma coincidência ou de fato realmente existe ali uma maldição, né? Eu, particularmente, não vou atrás para procurar saber não, né? Acho fascinante a história do Egito. Claro que se você pesquisar, explorar mais a história dessas obras, né, do próprio faraó citado, você vai encontrar muita coisa e elas estão disponíveis em museus. Olha só que interessante, né? E a gente tem também, gente, outra curiosidade, na verdade, uma outra história. Essa daqui é uma história bem antiga. Essa outra que eu vou contar agora para vocês, olha só, ela é um pouco mais recente, né, do ponto de vista histórico. E aí, ela fala, né, da Anne Frank. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Anne Frank, juntamente com a sua família, ficaram escondidos, né, dos nazistas durante o período da Segunda Guerra Mundial. E existe lá em Amsterdã um museu que é a casa da Anne Frank, né, mostrando ali todos os ambientes, e olha só que legal, hoje você consegue entrar na casa de Anne Frank sem precisar viajar para Amsterdã. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na história, né? Nós temos aqui, ó, o quarto da Anne Frank. Em 1942, a família dela passou 2 anos escondidos, né, em seu diário, e o que é curioso é que durante o momento em que ela esteve aí, ela escreveu o seu diário, olha só que interessante, e que também ajuda a contar essa história, não somente com os fatos, mas com as palavras e as visões, né, da maneira como ela vivenciou esse contexto, né, e ela deixou isso anotado no seu diário. E ela relembrou melancolicamente em seu tempo, né, em que ela viveu aí nessa localidade, nessa casa. Aqui tem a sala de jantar, não é? E o que aconteceu? Ó? Pouco depois, o Hitler e os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933. Os pais dela decidiram, né, deixar esse país e aí eles se estabeleceram na Holanda. Sua decisão foi influenciada pelo crescente antissemitismo. O que é isso? É a perseguição que existia, não é, em relação aos judeus. Então, a gente tem durante esse período da história, né, uma busca, uma caça em relação aos judeus, né, porque os nazistas, eles eram considerados, né, eles são antissemitas, e aí eles faziam essa perseguição, né, prendiam os judeus, e aí a gente tem diversos desfechos aí bem tristes em relação à história, né, recente, né, que a gente pode contar. E a família da Anne Frank era judia, consequentemente, como o país onde ela estava tinha sido dominado pelos nazistas, eles sofreram perseguição.
E aí, continuando a história, olha só, vendo aqui ainda alguns ambientes da casa. Em novembro, a mãe dela, né, havia encontrado um local em Amsterdã, um bairro novo de casas, e ficou lá, né, entre esse período. E eram todas equipadas com aquecimento, água quente, né? Então a gente percebia ali uns cômodos relativamente confortáveis, né, na casa. E aqui, ó, a imagem da cozinha. A Anne, não era uma criança muito forte, de acordo aqui com o texto, né? Ela teve alguns problemas cardíacos e aí ela tinha que pedir permissão para praticar esportes, e um do que ela gostava aqui, né, de acordo com a história, era de ginástica rítmica. E aí, olha só, nas primeiras horas do dia 10 de maio de 1940, o exército alemão invadiu a Holanda. A vizinhança de Anne foi acordada pelo barulho de aviões, barulho de bomba, perto do aeroporto. E a batalha acabou em poucos dias. A Holanda foi ocupada pelos nazistas, né? E aí, em outubro de 1940, os judeus foram obrigados a registrar seus negócios. Otto, que era o pai dela, esperava que eles não fossem mais proprietários das empresas, né? Ajudado por funcionários e amigos não judeus, ele conseguiu manter seu negócio fora das mãos dos nazistas, apesar de não ser mais o diretor. Ou seja, querendo ou não, o pai dela ainda conseguiu concentrar, né, ali em relação ao seu trabalho. E no dia 5 de julho, um policial apareceu, né, na porta com um aviso de convocação, que a irmã dela estava sendo enviada para um campo de trabalho forçado na Alemanha. Aí a família se escondeu naquela manhã e estavam bem preparados. O esconderijo secreto foi armado. Então, dentro da casa ali havia um esconderijo secreto, e esse esconderijo, olha só, conseguiu manter a família viva ali, né, por mais de 2 anos. Quando eles foram descobertos em 1944. Eles foram presos pela polícia alemã, levados, né, para o norte do país e depois deportados para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz. E aí, olha só, Anne e Margot foram enviadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde morreram em 1945. Né? E Edith Frank morreu no campo de Auschwitz, e em 1945, né, o pai delas acabou sobrevivendo e depois ele foi libertado pelo exército soviético no mesmo ano, né? Então, créditos aqui ao Museu Anne Frank, né, a casa dela, e a história, gente, ela retrata justamente esse período de perseguição, né, e tem o registro ali da casa onde eles viveram, o diário, né, da Anne contando ali as histórias, e realmente um registro de uma história triste, marcada pelo tempo, e que agora a gente consegue, né, dar uma olhada, revisitar, viver e também se espelhar enquanto a isso, refletir enquanto sociedade, né, em relação a algumas práticas que hoje muitos consideram aí abomináveis, né? É triste, infelizmente a Anne acabou falecendo. Se a gente pegar pelos anos, né, já pega ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Talvez se a família tivesse conseguido se esconder por mais um tempo, né? Mas infelizmente esse é o retrato triste da história que está sendo contada e vai ficar ali imortalizada, né, no museu da casa, né, fizeram ali, né, da Anne Frank. Então vamos navegar e olhar como é que era a casa da Anne Frank por dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Muito bem. E depois, né, de fazermos, né, contar, na verdade, um pouco da história da Anne Frank, nós vamos visitar agora, né, a página dela que está aqui no site Google Arte e Cultura. E aí, olha só, a gente convida você a fazer uma viagem no quarto, olha só, da Anne Frank, né? Então, a gente tem aqui a imagem, né, do quarto onde ficava a Anne Frank, e observem, né, que é um cômodo relativamente pequeno, né, porém com um aspecto bastante acolhedor, não é? Então, aqui nós temos a escrivaninha, né, onde provavelmente ela deve ter escrito parte das informações contidas aí em seu diário, né? Então você consegue, ao navegar, não é, ter acesso aí ao ambiente
sem sair de casa, né? Então é possível você conseguir visitar, né, e ter acesso aqui, ó, à cama da Anne Frank, né, os móveis também, né, bem acolhedores. E aqui um dos cômodos da casa de Anne Frank, tá bom? Além disso, olha só, a gente traz para vocês também o Museu Frida Kahlo, né? A Frida Kahlo, ela é considerada, né, uma das artistas latino-americanas, uma das mais renomadas artistas latino-americanas do mundo. E aí, olha só, a gente tem aqui no site Museu Frida Kahlo, que fica localizado na cidade do México, né, muito sobre a obra, a vida, né, e a história da Frida Kahlo, né? Então a gente tem aqui nesse campo de coleção esse item, né, que retrata aqui, traz um pouco das pinturas realizadas por ela, por esta artista. E aí eu trago em especial esse quadro aqui, que é conhecido, né, como Viva la Vida. E a gente observa aí essas imagens das melancias e vamos ver o que temos de informação sobre esse quadro. Olha só. Viva la Vida é uma obra de arte muito importante, sendo conhecida como a última pintura feita por Frida Kahlo. Apesar da saúde deteriorada, o título desta obra é um tributo à vida. As frutas e a forma como foram pintadas transmitem entusiasmo por conta da cor vermelha vibrante das melancias e da frase que a artista escreveu 8 dias antes de falecer, não é? Então, você que é curioso de arte, né, essa frase bastante famosa relacionada aí, com certeza você já deve ter visto alguns posts nas redes sociais, trazendo aí a grafia, né, a escrita de Viva la Vida, como uma mensagem da Frida Kahlo, dessa artista, né, alguns dias antes de falecer, né? Então, aqui você tem um pouco da obra dela, das obras, não é? E traz também algumas informações. Então é importante, né, a gente entrar, conhecer. Tem gente que tem mais afinidade, que gosta e acaba se aprofundando muito mais em relação àquele artista em específico. A gente traz também, olha só, uma outra visita ao Museu de História Natural. Esse aqui é o Museu de História Natural de Washington, nos Estados Unidos. E olha só que legal, gente. Esse museu, ele traz uma curadoria de um arquivo que é insubstituível na diversidade física, cultural e biológica da Terra, com mais de 145 mil objetos, não é? Então, eles trabalham aqui, ó, ao longo de pesquisas, exposições, fundamentações. Então, a entrada do museu é gratuita e olha só, e você é convidado a ter uma imersão sobre a história de vida, né, dos seres vivos que estão disponíveis aqui no acervo desse museu. Lembrando que o museu, né, a gente tem aqui uma visita, vamos dar uma olhadinha, explorar aqui um dos salões, que logo na entrada, né, já temos aqui o elefante, e aqui, olha só, você consegue visitar alguns dos ambientes, não é? Então, fazendo aqui uma voltinha para vocês no salão do Museu de História Natural de Washington, e aqui embaixo, olha só, você tem acesso, né, a algumas outras exposições, olha só que legal aqui, a baleia, né, uma baleia aqui, e disponível, né, na exposição. E aí é legal porque traz também, né, a parte aqui, a estrutura óssea, né, porque é bastante curioso a gente verificar, né, o tamanho, a disposição dos ossos. E aí a gente tem bastante outras exposições, não é? Aqui a gente tem a história, né, dos hominídeos, os ancestrais, né, da espécie humana. E aí faz uma viagem aqui ao longo do tempo, da história evolutiva da Terra, né, contando aí um pouco dos seres vivos que a gente passou, teve aí presente, não é, na Terra, tá bom? Então tem bastante material aqui, fica o convite para vocês visitarem os salões
que estão disponíveis aqui, né, nessa exposição do Museu Virtual de História Natural de Washington, nos Estados Unidos, tá bom? Além desse museu, olha só, trago também para vocês o Museu Afro-Brasil, não é? Então, trazendo aí o museu que está localizado em São Paulo, né, no Parque Ibirapuera, e ele traz, né, dentre o seu acervo, mais de 6.000 obras entre pinturas, esculturas, gravuras, né, todas voltadas aí para esse contexto, não é, e universo cultural africano e afro-brasileiro, mostrando religião, trabalho, arte, escravidão, entre outros aspectos relacionados, né, à construção da sociedade brasileira, né? Então você tem aqui as coleções, os itens, né, vestimentas, acessórios, utensílios do trabalho, né? Então a gente tem aqui na exposição virtual, né, a parte do subsolo, olha só que legal, onde você encontra alguns dos instrumentos, né, utilizados e disponíveis aqui, né, para você visitar e se apropriar um pouco mais sobre essa história que traz aí essa questão cultural, social, dessa influência, do quanto isso é marcante para a construção da sociedade brasileira, tá bom? Então, fica aí um outro museu aqui do Brasil, o Museu Afro-Brasil. E a gente tem também, olha só, o último museu que eu já havia falado no início, que é o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, tá bom? E aqui, olha só, ele é considerado, né, o primeiro museu moderno do país, tá bom? E a gente tem aqui, ó, diversas histórias, entre outras coleções aqui, muitas obras de arte, né, olha só. E aí traz artistas renomados do cenário nacional e internacional também, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre as obras disponíveis, né, faz uma visita e um tour. E aqui, ó, navegando um pouco pelo salão, você tem as obras dispostas numa grande galeria, não é? E no verso delas, você tem toda a informação de curadoria em relação a essa obra, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa pintura, que é o Lavrador de Café, e clicando aqui, ó, nessa notificação que aparece no canto, o Lavrador de Café, olha só, ele é uma obra de 1934, não é? E aí o autor, né, o artista é Cândido Portinari, né? Então existem aqui diversas obras dessas coleções, olha só, fazendo uma viagem aqui no MASP. As obras, elas ficam protegidas, né, por esses itens de vidro. E aqui no fundo, olha só como eu falei para vocês, nesses papelzinhos aqui em branco tem a informação, né, em relação à obra. Então você visualiza, admira e em seguida, né, pode ler e ter informações dos curadores, né, que organizam e dispõem todo esse acervo no MASP, tá bom? Então, gostaram da nossa visita virtual? Né? Trouxemos aí alguns dos museus e fica o convite para vocês visitarem outros de acordo com a preferência de vocês. E olha só que legal, sem sair de casa, né? Podendo visitar aí, ter uma imersão, um contato com outras culturas, né? Seres vivos. História natural da terra, contato com obras de artes de grandes pintores, artistas, né, entre outros. Então, fica aí o convite para vocês visitarem esses sites, tá bom? E a gente retorna, no nosso próximo Espia Essa Conversa. E não esqueça, né? Volta aí, escolhe, ajuda a gente a escolher esse tema, né? O próximo tema que a gente vai trabalhar, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aí o tema, né, para você me ajudar a escolher, que é o do nosso próximo encontro, tá bom? Um forte abraço a todos!